fio de cabelo sem que o nosso Deus não consinta, ela não cai de maneira alguma. Vire para o teu irmão que está ao seu lado, para o teu companheiro, para a tua companheira, diga assim: tudo tem a permissão de Deus. Fale de novo, profeta de Deus. Fale aí cheio da ousadia do Espírito Santo. Diga: tudo tem a permissão de Deus. Cante comigo assim, ó. O tempo não... O quê? Porque o tempo não passa em vão. Cada minuto tem a sua... Por quê? Por quê? Só vai acontecer o quê? Somente aquilo que Deus separou. E nada mais. Faça o dom comigo assim, ó. Nada além mais. Diga com autoridade. Nada além mais. Vai acontecer você viver além do que Deus preparou pra você. Diga de novo assim. Nada além mais. Nada, nada, nada. Nada além mais. Vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Então esqueça os porquês. Também o talvez. Só saiba tudo que aconteceu na sua vida. Foi permissão de Deus. Cada lágrima, cada sorriso, cada perda é permissão de Deus. Cada conquista, cada luta, cada vitória é permissão de Deus. Cada morte é permissão de Deus. Cada vida, permissão de Deus. Então levante as suas mãos e adore Ele nesta noite. Ele está controlando tudo e tudo está na vontade dEle. Lança, lança, lança. Lança a tua ansiedade nas mãos dEle. Ele é dono de tudo, passado, presente e futuro. E tudo que acontecerá, será o quê? Será permissão de Deus. Cada lágrima, cada sorriso, cada perda é permissão de Deus. Cada conquista, permissão de Deus. Cada luta, cada vitória, permissão de Deus. Cada morte é permissão de Deus. Cada vida, permissão de Deus. Tudo é pela permissão de Deus. Eu quero ouvir. Permissão de Deus. É o que? Permissão de Deus. É pela permissão de Deus. Cada lágrima, cada sorriso, cada perda, cada conquista, cada luta, diga disso, cada vitória, permissão de Deus. Cada morte é permissão de Deus. Cada vida, permissão de Deus. Tudo é pela permissão de Deus. É o que, irmão? Permissão de Deus. Permissão de Deus. É pela permissão de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças ao nosso Deus, muito boa noite a todos os amados que estão nos acompanhando aí pela página do Facebook. É um prazer estar com todos. Nós
daqui a pouco iremos entrar no nosso tema de hoje. As pragas no Egito, qual a lição para a nossa geração? A gente vai daqui a pouco desenrolar o manto, como dizem nossos irmãos pentecostal. Nós vamos daqui a pouco pegar detalhes na Bíblia para entender o que a geração de hoje não consegue entender, olhando na visão ali do Êxodo, aonde que Deus ele se manifestou com grande poder ali no Egito, e ali nós vamos tirar uma lição para os dias atuais, tá bom? Então, por favor, se você puder, compartilhe essa transmissão ao vivo para com seus amigos. Eu acho e acredito que o áudio deve estar bom, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu vou compartilhar também com os meus amigos do Facebook. E enquanto isso, você também vai estar aí compartilhando, porque eu creio que Deus, ele tem algo especial para falar conosco aqui através dessa transmissão, tá bom? Então deixa eu ver aqui direitinho e nós já vamos para a palavra de hoje, no nome do nosso Cristo, tá bom? Se você puder, já pegue aí papel, caneta ou caderno e caneta para você marcar as referências que eu vou estar passando, né, para você guardar contigo, que vai servir de grande utilidade para podermos divulgar o que será falado aqui hoje através dessa transmissão. Tá bom, gente? Antes da gente começar a nossa mensagem de hoje, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Eu estava hoje aqui em casa e já faz algum tempo que eu não entro ao vivo e eu esperando uma revelação de Deus para trazer até o senhor, até a senhora, e Deus me deu esse tema: as pragas no Egito, qual a lição para a nossa geração, tá bom? Então vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor, bendito é o nome do único Deus, o Deus vivo, o Deus santo, o Deus que é todo poderoso. Meu Deus, eu venho apresentar nesta noite a todos os meus irmãos, independente da placa da igreja, independente se é católico, evangélico, espírita, ou até mesmo que não tenha uma religião. Nós pedimos a Ti neste momento que o Senhor venha nos conduzir de vitória em vitória, de glória em glória, e que o Teu nome seja glorificado. Meu Deus, que haja a manifestação do Teu poder para trazer saúde, para abrir portas, para trazer milagres dentro de casa, para livrar, meu Deus, pessoas da depressão, do pensamento de suicídio. Meu Deus, que o Teu poder vá e produza um resultado para o qual está sendo, meu Deus, pedido nesta oração, meu Deus. Pedido nesta oração. Senhor, muito obrigado, porque eu creio que operando o Senhor, ninguém impedirá. E que todos que venham ouvir esta mensagem sejam agraciados, abençoados pelo poder milagroso do Senhor. No nome de Jesus, e quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém, gente? Vamos para a palavra de hoje. Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Vamos para a nossa mensagem
de hoje. Êxodo capítulo 5, versículo 1, diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixai ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Versículo 2: Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir. Nós sabemos a trajetória de Moisés até o exato momento. Moisés, filho de escravos, pequeno, ali ele foi colocado no rio Nilo, aonde a filha de Faraó o tomou, criado no palácio com toda a ciência, a educação egípcia. Ele foi criado no meio da realeza, até que Moisés, ele decide se voltar. Aquilo que Deus havia determinado, e Moisés decide deixar o Egito, e ali há uma trajetória na vida de Moisés, eu vou resumir. E Moisés, quando ele sai do Egito, fugido, ele retorna não mais como um homem fugido, mas como o libertador. E Moisés se apresenta diante de Faraó. No nome de Deus, Moisés fala para Faraó: Faraó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Deixa meu povo celebrar uma festa, uma adoração no deserto para mim. E Moisés, dizendo essas palavras, ele recebe a resposta de Faraó, e Faraó diz: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir. Faraó, supostamente, ele não conhecia a Deus, mas Deus o conhecia. Como hoje, a gente vê pessoas do alto clero, pessoas com posições, pessoas no meio político, no meio artístico, no meio religioso, pessoas que supostamente elas ignoram a Deus, mas na realidade Deus conhece cada um deles, cada uma delas. Então Faraó diz: eu não conheço, eu não ouvi sua voz, então eu não vou deixar o povo ir. Aí a Bíblia diz, Êxodo capítulo 7, versículo 14, Moisés e Arão voltam de novo na presença de Faraó. E a Bíblia diz assim, Êxodo capítulo 7, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Deus falando para Moisés: Moisés, o coração de Faraó está endurecido. Ele recusa deixar o meu povo ir. Aí Deus fala para Moisés no versículo 15: vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, ponha-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus, que me tem enviado a ti, dizendo: deixai ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão,
ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Então Moisés se apresenta novamente para Faraó, e Deus fala assim para Moisés: ó, de manhã cedo você vai descer até as águas. Faraó vai estar lá. Moisés, o coração dele está endurecido, Moisés. Só que você vai mostrar o meu poder. Ele vai saber quem sou eu. Ele vai saber que eu sou o único Deus. E Deus decide enviar a primeira praga no Egito. E nós sabemos que foram 10 pragas. A água que se tornou em sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga da peste nos animais, a praga das úlceras, a praga da saraiva, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas e a última praga, a morte dos primogênitos. Êxodo, capítulo 11, versículo 10, diz assim, ó: E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Então Moisés, ele mostra o poder de Deus. Deus envia as 10 pragas ali no Egito. E a Bíblia diz, no Êxodo, capítulo 11, versículo 10, o seguinte: E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Endureceu. Que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Olha como que a gente tem que entender isso. Entender que quem está no controle é Deus. Entender que para Moisés, Faraó tinha um coração duro, porque Deus já havia falado. Só que quem está endurecendo o coração de Faraó não é o diabo. Não é um ser maligno. Não é um ser maquiavélico. Quem está endurecendo o coração de Faraó é o próprio Deus. O que essa geração tem que entender com as pragas que foram lançadas no Egito? Primeira coisa que essa geração tem que entender. Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Eu fico observando quando o político, um exemplo disso é o governador de São Paulo, que ele abaixa a bola de vez em quando e fala assim, não, tá liberado isso, tá liberado aquilo outro. Daqui a pouco ele volta no outro dia e ele fala, não, pode fechar tudo. Era o que acontecia lá no Egito. Quando as pragas vinham até Faraó, o coração de Faraó se derretia a ponto de se entregar, mas depois Faraó voltava atrás e falava assim, não, o povo não vai sair, vai continuar no Egito como escravo. Porque Faraó, quantas vezes
O coração dele estava a ponto de deixar o povo ir, mas daqui a pouco Deus endurecia o coração de Faraó. As pessoas de hoje, elas analisam o seguinte: não, quem está ali é o diabo. É o diabo que está na vida do governador. É o diabo que está na vida do prefeito. É o diabo que está na vida do fulano, do beltrano. Quando na realidade, a Bíblia Sagrada, ela diz, Isaías 45, versículo 7, vou ler novamente. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Quem estava endurecendo o coração de Faraó não era o diabo, era o próprio Deus. Isso que está acontecendo hoje, dos governadores, prefeitos, autoridades, que endurecem o coração, nada mais é do que o próprio Deus endurecendo o coração deles. Só que essa geração não vai compreender isso. Não vai compreender. Essa geração, ela não compreende que Deus é Ele que está no controle absoluto de tudo. Faraó disse, eu não conheço o Senhor, mas Deus conhecia ele. E cada atitude que Faraó tomava, quem estava controlando, vou usar esse termo, controlando cada atitude, cada movimento de Faraó era o próprio Deus. Apesar dele dizer, eu não conheço a Deus, eu não ouvi a sua voz, mas cada atitude que Faraó ele tomava estava debaixo do plano perfeito de Deus. Cada atitude que qualquer pessoa, governador, presidente, STF, uma dona de casa, uma faxineira, um empresário, um vendedor, um ambulante, etc, etc. Cada atitude que nós tomamos, quem está no controle, quem está nos guiando, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Lembra de Naamã? A Bíblia diz, né, que Naamã era um homem valente, um soldado valoroso, porém, Naamã, a Bíblia fala que Deus deu vitória para os sírios através de Naamã, só que Naamã, ele era um idólatra. Aí a Bíblia diz, porém, ela é leproso. Mesmo Naamã não conhecendo a Deus, Deus deu vitória através dele para a Síria. Por quê, pastor? Porque Deus, ele está no controle de tudo, irmãos. É ele formou a luz, ele criou as trevas, ele faz a paz e ele criou o mal. Eu, o Senhor, ele disse, faço todas as coisas. É isso que a geração evangélica, as pessoas que não têm a revelação da graça de Deus, não conseguem entender, porque eles acham que tudo que eles fazem, cada movimento deles, é porque eles são donos de si mesmos. Eles é que escolhem, eles é que fazem, quando na realidade, quem escolhe e quem faz é Deus. Momentos, Faraó estava a ponto de liberar o povo. Daqui a pouco Deus vai lá e fala, não, Faraó, ainda não é o tempo não. Endureceu o coração dele. Porque Deus é Ele que está no controle, é Ele formou a luz, Ele criou as trevas, Ele faz a paz, Ele criou o mal, porque Ele, o Senhor, faz todas as coisas.
O Senhor faz todas as coisas. Porém, nós sabemos que as pessoas, a geração de hoje, ela não aceita. Ela não aceita que Deus criou as trevas. Ela não aceita que Deus criou o mal. A geração de hoje não aceita. Não aceita. Não aceita. A geração de hoje acha que eles é que têm o controle absoluto de tudo, quando na realidade Deus é Ele que está no controle, é Ele que está atuando, é Ele que está agindo. Vamos continuar? Êxodo, capítulo 12, versículo 29. Olha lá. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, que foi a última praga, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então as pragas foram liberadas. Quantos já parou para pensar? Na história da humanidade, quantas pragas não tivemos? A peste bubônica, o ebola e tantos outros, a AIDS e tantas outras pragas que nós tivemos, e hoje nós temos o tal do Covid, do corona, ou da carona, né? Então, as pessoas, elas falam assim, vamos clamar a Deus para cessar essa praga desse corona. E se foi Deus que enviou? Que permitiu, porque ele permitiu isso. Ele autorizou. Não foi o diabo, no seu laboratório secreto, fez o vírus e lançou para ceifar almas. Não. 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 Não foi. Deixa eu continuar aqui que eu já vou dar uma explicação rápida. Versículo 31. Então chamou a Moisés e Arão de noite, Faraó, né? E disse, levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tem dito. Levai também convosco as vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque dizia, todos seremos mortos. Então houve um pânico no Egito. Quando eles deram conta que os seus primogênitos não estavam mais com vida, morreram, porque cada casa onde havia um primogênito, desde o palácio até aquela simples casa, todos os primogênitos haviam morrido, tanto pessoas como animais, e o clamor foi muito forte naquela noite no Egito. Muito forte. Muito forte. Eu imagino as mulheres com seus filhos no colo, com seus primogênitos, gritando, por quê, por quê, por quê? Eu imagino o faraó segurando o seu filho primogênito e dizendo, por quê, por quê, por quê, por quê? Só que na realidade, tudo isso era propósito de Deus. O corona, outros vírus, pragas que se alastraram
pelo mundo, desde o seu início até os dias atuais. Tudo isso é permissão, autorização de Deus para que algo venha acontecer. Algum propósito Deus tem. Algum propósito Deus tem. Faraó, no último momento, quando tocou naquilo que era mais sagrado, Faraó, ele decide deixar o povo ir. E todos dizendo, os egípcios diziam, ó, vai logo, vai logo, vai logo, porque eles temiam. Deus, ele revela a sua ira para com os filhos da perdição. Depois eu vou falar sobre isso. Então eles estavam dizendo para que os israelitas, os hebreus, fossem embora o mais rápido possível. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de pratas, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graças aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam e despojaram aos egípcios. Então, é como se Deus estivesse autorizando os egípcios pagarem uma indenização àquele povo que durante 400 e poucos anos sofreram. Durante esses 400 e poucos anos, Deus fez com que os egípcios viessem pagar tributos ou indenizações para que eles viessem sair do Egito fartos, prósperos. Já ouvi um ditado que diz assim, ó, aquilo que não te mata te deixa mais forte. Foi o que aconteceu. O povo hebreu saiu forte, saiu próspero, saíram abençoados. O Egito sofreu a sua maior derrota, porque Deus, com seu infinito plano, com as suas cartas na manga, sendo revelada aos poucos. E ali os egípcios despojam tudo que tem e dá aos hebreus. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, olha só o que Jó disse. Bem sei eu que tudo podes, Jó falando, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Tem tradução que fala, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é que pode frustrar o plano de Deus? Quem pode frustrar os planos de Deus? Fala para mim. Fala para mim. Porque eu vi uma reportagem, não sei se vocês viram, que quando o STF determinou que as igrejas elas viessem ficar fechadas, a mídia colocou assim: a igreja sofre a maior derrota. A derrota da igreja. Derrota da igreja? A igreja somos nós. Nós somos a igreja. O Espírito do Cristo vivo habita dentro de nós. Como que a igreja sofre a derrota, ou uma grande derrota? Alguns disseram assim: o diabo, Satanás, está lá no STF, lá na corte. Será que não é Deus endurecendo o coração desses
para lá na frente mostrar o seu poder, como fez com Faraó? Será não. É absoluta certeza que Deus endureceu o coração desses Aí a imprensa fala, a igreja sofreu uma grande derrota. Derrota por quê? Se o que habita em mim é maior, o que habita em você é maior. Derrota por quê? Porque fechou um prédio, trancou uma porta de um prédio, sendo que a igreja viva somos nós. E outra coisa, se Deus permitiu tamanha... se Deus permitiu essa situação, ou essa tamanha derrota que alguns se referem, lá na frente nós iremos entender o propósito do Cristo de Deus. Porque está escrito, bem sei que tudo podes. Deus pode ou não pode tudo, meus irmãos? Deus não pode tudo? Deus não poderia amolecer o coração desses e esses voltarem a favor da igreja instituição? Poderia? Porque ninguém pode atrapalhar os planos de Deus. As pragas no Egito, ela traz uma lição para a nossa geração, que Deus está no controle absoluto e é Ele que exalta, é Ele que abate, é Ele que dá vida, é Ele que mata, é Ele que está no controle de tudo. E o homem que passou por uma situação muito difícil, chamado Jó, enterrou os 10 filhos de uma vez, perdeu os animais, perdeu tudo, perdeu até a saúde. Ele disse, eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará. E ele disse com as suas próprias palavras, eu bem sei que tudo o Senhor pode. E que nenhum dos teus projetos, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. A geração de hoje, ela imagina que o diabo frustra, atrapalha os planos de Deus. Como é que pode? Eu aprendi assim. Aprendi que o diabo, ele atrapalha os planos de Deus. Quando é para dar certo, der errado, não, o diabo se levantou, o diabo tá furioso com a minha vida e tal, aquela coisa absurda que a religião nos ensina, que não tem base bíblica nenhuma. O que tem base é isso, bem sei que tudo podes. Tudo. Deus dá corda para Faraó. Uma praga, 2 pragas, 3 pragas, 4 pragas, 5 pragas, 6 pragas, 7 pragas, 8 pragas, 9 pragas, 10 pragas. Larga, libera o meu povo. E justamente no tempo de Deus, na vontade de Deus, o povo seguiu rumo ao deserto para adorar a Deus, e logo à frente estava a Canaã, a terra que mana leite e mel. Nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Aí você fala assim, ô pastor, quer dizer então que quem morreu, morreu porque Deus quis que morresse? Quem viveu é porque Deus quis que vivesse? Vamos ver? Romanos, capítulo 9, versículo 6. Eu amo esta passagem que Paulo
ele traz a revelação da graça à igreja dos Romanos. Romanos 9:6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Deixa eu explicar uma coisa. Paulo tá falando de Abraão, que Deus fez uma promessa, o filho da promessa. Aí depois ele entra na questão de Rebeca. E nós conhecemos essa passagem, que lá em Gênesis diz que Deus falou que o maior iria servir o menor. Aí Paulo, com a revelação da graça, com a mente aberta, ele diz o seguinte, Romanos 9:11, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então Deus, antes de ter nascido os filhos de Rebeca, que era Jacó e Esaú, Deus já havia determinado dentro dela que o maior iria servir o menor. Isso se chama propósito de Deus, segundo a sua eleição. É Deus que define. Essa geração não consegue entender que é Deus que define tudo. Eles acham que é o diabo que define. É o diabo que frustra os planos de Deus. É o diabo que atrapalha os planos de Deus. Quando na realidade Jó deixou bem claro, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus projetos ou planos podem ser frustrados. Então Paulo está dizendo que houve uma eleição. Deus escolheu Jacó, não porque ele era bonitinho, não porque ele fez o bem, não. Porque nenhum deles tiveram oportunidade de fazer o bem ou de fazer o mal. Porque geralmente nós esperamos a atitude de um, a atitude do outro, para a gente definir quem é o bonzinho e quem é o malvado. Para nós definirmos a ovelha negra e a ovelha branca. Nós definimos pelas obras. Aquele é bonzinho, aquela é boazinha, esse é ruim, aquela é ruim. E Deus, ele escolheu, segundo a sua eleição, segundo o seu propósito. Continuando, Romanos 9:12. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Como? Porque as pessoas, elas agem com a mente natural. A mente natural é essa. Aquele que faz o bem é o bonzinho, aquele que faz o mal é o malvado. Só que na mentalidade de Deus, tanto que Jeremias, ele disse que os nossos pensamentos
não são os seus pensamentos, nem o nosso caminho é os caminhos de Deus. Observe, eu amei Jacó e odiei a Esaú. Mas por quê? Nenhum deles mostrou as suas obras. Não deu para definir quem era o bom e quem era o ruim. Mas antes de alguém fazer o bem ou o mal, antes de ter uma lógica racional dos fatos, Deus já havia determinado. Deus já havia predito. Eu amarei a Jacó e eu irei odiar Esaú. Aí Paulo, ele diz assim, porque geralmente as pessoas, elas entram nesses deméritos. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. As pessoas estão morrendo, infectadas com vírus, morrem atropeladas, morrem, tiram a própria vida, se enforcam, tomam o veneno para se matar. As pessoas dormem e de repente o sopro de vida vai embora. Há alguma injustiça da parte de Deus? Nossa, fulano era tão bom. Olha, morreu. Não merecia. Bem que dizem que vaso ruim não quebra. Tudo isso é mentalidade humana, mentalidade da lei. Na mentalidade da graça, nós não questionamos, porque Paulo disse: Deus amou Jacó, aborreceu Saul. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Não esperou nascer para definir quem é o bom e quem é o ruim. Não esperou nascer para tirar uma conclusão. Antes de nascer, Deus já falou: é ele que eu quero. E se Deus disse a Jacó, porventura há alguma injustiça da parte de Deus? E Paulo responde: de maneira nenhuma. As pragas no Egito nos dá uma lição. Qual lição? Que Deus está no controle da história. Que Deus, ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Antes, Davi disse: a palavra não me chegou à boca e tu já me conheces, Senhor. Olha como que Deus, ele é grande. Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Romanos 9,15. Olha aqui. Pois diz a Moisés, Deus falando para Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus vai se compadecer de quem ele quiser. Deus vai ter misericórdia de quem ele quiser. Não é eu que defino, Deus, o Senhor tem que fazer. Não é eu que defino, o Senhor tem que agir do meu jeito. Não. Isso é coisa de criança mimada. Isso é coisa de crente, de evangélico, que não tem o conhecimento da graça de Deus. Porque o cristão que tem o conhecimento da graça entende: Deus se compadeceu de mim porque ele me abriu o meu entendimento. Deus teve misericórdia de mim porque eu estou buscando a ele, servindo a ele por misericórdia.
e porque ele se compadeceu de mim. Porque se Deus não tivesse compadecido de mim, eu já teria morrido há muito tempo sem conhecer o Evangelho, eu já teria partido sem conhecer o Evangelho, estaria nesse mundo sem a revelação da graça, como alguém que viesse seguir os próprios caminhos. O seu próprio caminho, na realidade, seria um vaso de desonra. Mas o que Paulo diz? Romanos 9:16. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. A gente vê as pessoas, elas querem, elas correm. E quantas pessoas que quer e não alcança? Quantas pessoas que correm e não conseguem chegar na linha de chegada? E Paulo, ele disse, assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Se Deus se compadecer, pode ser o pior dos seres humanos. O pior. Como eu disse na live ou na transmissão anterior, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é o quê? É Deus se compadecendo da pessoa. É Deus se compadecendo daquele homem ou daquela mulher. É Deus se compadecendo. Romanos 9:17. Porque diz a Escritura a Faraó. Olha lá. Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O que nós estávamos falando lá em Êxodo? Não é fantástico isso? Não é fantástico? Paulo está dizendo aos romanos, porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei. Deus levantou Faraó com aquela finalidade de Deus revelar as 10 pragas, ou seja, as suas maravilhas. As suas maravilhas. As suas maravilhas. E Paulo disse, para isso mesmo te levantei. Então Deus, ele levantou o Dória para aquilo, para fazer o que ele está fazendo. Deus levantou o STF, colocou aqueles ministros naquela posição para fazer o que eles estão fazendo. Deus colocou homens e mulheres na posição que está para fazer o que estão fazendo. Deus levantou Moisés para fazer o quê? Ser o libertador do povo. Deus levantou Faraó para ser opositor a Moisés. Mas tudo isso é Deus agindo. Tanto para o lado de Faraó, quanto para o lado de Moisés. Hoje, a geração de hoje entende o seguinte, que de um lado está o diabo e do outro lado está Deus. Diferente da mentalidade do evangelho que diz que de um lado está Deus agindo e do outro lado está Deus também agindo. Ele disse, eu crio a paz, eu crio o mal. É Deus. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Isso que eu estou dizendo para vocês, isso é uma revelação que Paulo teve, e eu estou apenas dando
detalhes, lento. Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Deus vai mostrar o poder dele. Para os governadores, para a elite globalista, Deus vai mostrar o poder dele a todos, porque ele é Deus. Ele é Deus. As pessoas imaginam que elas se consideram como deuses. Podem ser um Deus com D minúsculo, mas o Deus com D maiúsculo, ele está no controle de todas as coisas. E por isso que Paulo disse, assim, porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Que o nome do nosso Deus seja anunciado em toda a terra. Porque Deus, ele vai se levantar com poder e com glória, porque ele vai mostrar o seu poder nos dias atuais, e nós temos que entender o trabalhar de Deus. É ele que endurece o coração desses homens, com um propósito. E lá na frente, nós vamos saber o propósito, porque o propósito é esse. Para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O nome de Deus vai ser anunciado, pode ter certeza. Continuando, Romanos 9:18. Logo, pois, compadecer de quem quer e endurecer a quem quer. Então Deus se compadece de quem quer e endurece o coração de quem ele quer. Quantos desses políticos que hoje decidem fechar a instituição igreja, que não foram nenhuma igreja em cima do púlpito, do altar que eles falam, e ali pediram votos. É ou não é? Quantos? Quantos líderes manipularam o seu chamado povo, porque o povo não é deles, o povo é de Deus, e levaram essas pessoas a votar em A, a votar em B? Quantos? E hoje estão reclamando. Hoje estão murmurando. Quando na realidade não é o governador, não é o prefeito, não é fulano, não é Beltrano. Na realidade eles são do jeito que são, porque está escrito compadecer de quem quer, ele compadece de quem quer e endurece a quem quer. Então, se Deus endureceu o coração deles, Deus tem um propósito. Não é o diabo que está ali controlando eles para fechar as igrejas e tal. Não. Alguns Deus se compadeceu e eles lutam para que a igreja fique aberta, eles lutam para que a igreja não venha fechar a instituição. Outros já não, o coração está endurecido, porque Deus é ele que endurece e ele define, não vai ter e pronto, acabou. E eu tenho que entender isso, que Deus compadece de quem ele quer e endurece a quem quer. Você entende isso, minha irmã e meu irmão? Você entende? Você entende que a operação do erro é permissão de Deus? É a vontade de Deus? Vamos lá para a gente já terminar? Romanos 9:19. Dimiás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Porque esses políticos, pastores, esses líderes, por que eles continuam se queixando? Se queixam, falam. É uma briga, é uma contenda, indireta para cá, indireta para lá. Por que se queixa ele ainda? Portanto,
Quem tem resistido à sua vontade? É vontade de Deus. É vontade do Criador. É vontade de Deus. Tudo que está acontecendo é a vontade de Deus. E quem pode resistir à sua vontade? As pragas no Egito nos mostra uma lição para essa geração. Deus está no controle. Tanto do lado A quanto do lado B. Quem está no controle de tudo é o nosso Deus. E glória a Deus por isso. Vamos continuar. Romanos 9, 20. Mas, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizestes assim? Porventura, o barro pode questionar o oleiro? Porventura, o barro pode falar para o oleiro como ele gostaria de ser feito? Ô oleiro, quando você me fizer um vaso assim e assado, eu quero que você me coloque nos palácios. Eu quero que você me coloque no lugar de destaque. Alguém pode questionar o oleiro, quem o formou? Mas tem homens que questionam a Deus, que colocam Deus contra a parede e ensina isso para o povo. Cobrar de Deus, Deus tem que fazer, quando na realidade esses ensinamentos não são ensinamentos bíblicos. Não é o Evangelho. Não é o Evangelho. O barro pode questionar quem formou ele, né? O vaso pode questionar por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? O vaso Moisés e o vaso Faraó é a vontade de Deus. Deus fez a ambos. Um vaso para ser honra e um vaso para desonra. Deus o fez. Deus o fez. Deus fez. E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Sabe o que Paulo está dizendo? Que Deus fez o vaso de honra e o vaso de desonra. Deus fez o bom e Deus fez o mal. O ladrão, o estuprador, o político corrupto, quem fez ele foi Deus. O homem honesto, o trabalhador, o fiel, o amigo, o amoroso, quem fez foi Deus. Mas por que Deus, ele fez vasos de desonra? Simples. O que direis se Deus, querendo mostrar sua ira, primeiro, Deus, ele não derrama a ira dele sobre os seus filhos, como alguns ensinam por aí. Ó, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir. Isso é papo de saci pererê. Não existe. Não existe. Não existe. Querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder,
suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Quem é que está preparado para a perdição? É os filhos, é os vasos da ira. Quem são os vasos da ira? São os vasos de desonra. Quando Deus estiver irado, não está escrito, minha é a vingança. Deus não falou isso? Minha é a vingança. Quando Deus estiver irado, Ele não vai derramar a ira dele sobre os filhos dele. Deus vai derramar a sua ira sobre os vasos da ira, preparados para a perdição. Os filhos de Deus não podem receber a ira de Deus, mas os vasos de desonra, aqueles que não são chamados segundo o seu decreto, esses são os vasos da ira preparados para a perdição. Como era Esaú. Como foi Judas. Ainda que buscasse arrependimento, o peso foi tão grande que ele tirou a própria vida. A ira de Deus veio sobre Judas. Por quê? Porque ele era um vaso de desonra. Dá para entender? Ou você não consegue entender isso? Porque os religiosos, os PhD da teologia, os anel desse tamanho no dedo, eles não conseguem entender a simplicidade do evangelho. E começa a misturar tudo, lei com graça, tempo, fora de tempo, e vira aquela salada mista e confunde a cabeça das pessoas, porque elas acreditam que uma hora estão salvas, outra hora estão sem a salvação. Uma hora estão no céu, outra hora estão no inferno. Não dá para entender. Agora isso aqui dá para entender. Que Deus levantou Faraó com o propósito de mostrar o poder dele. Como Paulo disse também aqui, Romanos 9:22. E o que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Vou ler de novo, meus irmãos. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Então Deus, Ele faz os vasos de honra, os vasos de misericórdia, Ele dá a conhecer a riqueza da sua glória. Ele revela o seu evangelho. Ele revela o evangelho da paz. Ele revela o evangelho do amor. Ele revela o evangelho do revestimento que o Espírito já habita dentro de nós. Olha como que é importante. Riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, que somos nós. Deus preparou as riquezas da sua glória aos vasos de misericórdia, e Ele preparou tudo isso antes. Não foi agora, foi antes. Antes. Somos nós a quem Ele chamou, não só entre os judeus, mas também entre os gentios. E glória a Deus, por isso, aleluia, Deus é bom demais. Como também diz em Oséias, lá no profeta Oséias, chamarei meu povo a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filho do Deus vivo. Isso está falando de nós,
os gentios. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Somos nós. Deus, ele revela para a gente, ele mostra as pragas que teve no Egito, e a lição para essa geração é que Deus está no controle de tudo, que do lado de Faraó está Deus, do lado de Moisés está Deus. Deus capacitando Moisés para mostrar a grandeza dele no Egito, e Deus endurecendo o coração de Faraó para que o poder de Deus seja maior. Seja maior. Então, se Deus está endurecendo o coração das autoridades, é porque o poder dele vai se manifestar com muita glória. Muita glória. Muitas pessoas vão valorizar o que é congregar. Muitas pessoas irão se revelar se era trigo ou se era joio. Quando voltarmos, se Deus assim permitir, a igreja voltar a congregar em um templo, nós iremos saber quem é trigo e quem é joio. Quem desfaleceu e quem perseverou, entendendo que a igreja somos nós e nós podemos nos revestir através de uma transmissão como agora. Podemos nos revestir através de uma pregação, de um louvor, ler a Bíblia em casa, ler um livro, não importa. Esse é o momento de nós entendermos que as pragas no Egito nos ensinou uma grande lição, que Deus está no controle absoluto de tudo. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então a igreja não sofreu uma derrota, como disseram. A igreja não foi levada ao tribunal, como disseram. Porque a igreja somos nós. O que foi levado no tribunal foi a instituição. Essa, ela perde. Essa, ela sofre humilhação, ela sofre perdas, mas a igreja verdadeira, a igreja do Cristo de Deus, ela está viva, ela está de pé, porque ela está firme, crendo que Deus está no controle, e como diz a própria palavra, agindo Deus, quem impedirá? Meus irmãos, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu não vou ler os nomes hoje, tá bom? Mas um beijo no coração de todos que estiveram conosco aqui nessa transmissão, e compartilhe com as pessoas. Elas têm que entender que Deus é absoluto. Ninguém luta contra Deus. Ninguém consegue manipular Deus. Deus não perde. Ele sempre ganha. Deus abençoe a tua vida. Um beijo no coração de todos os meus irmãos, católicos, espíritas, evangélicos, cristãos, religiosos ou não. Que Deus abençoe a vida de todos, e lembre-se, você, eu, nós temos o direito de ser feliz.